Antes de começar o vídeo, quero deixar bem claro uma coisa. Ignora esse outfit, porque quando eu gravei esse vídeo, estava frio para um caramba aqui em Florianópolis. Não vou falar um palavrão para começar o vídeo, porque isso não é elegante. Fórmula 1, o filme. Bom, vamos lá. Pensa na seguinte situação. Você é o cara sessentão que teve uma grande oportunidade na vida, mas aí o esporte tirou essa oportunidade de você, e aí você volta porque um dos seus rivais em pista quer te colocar de novo no grid para tentar salvar a equipe dele. Essa é a premissa de Fórmula 1. Você sabe onde esse filme vai parar. Você sabe como ele vai terminar. Você sabe o que vai acontecer. Mas quem é que liga para roteiro quando você tem o Joseph Kosinski, ou Joseph Kosinski, que é o nome correto dele, diretor de Top Gun Maverick, colocando a evolução do conceito de Top Gun Maverick nesse filme. Senhoras e senhores, que baita filme. Tá, eu não estou falando de história. Eu não quero saber da história desse filme. Eu não me importo. Eu fui aos cinemas com o objetivo apenas e tão somente de ver carros de Fórmula 1 correndo. E eu recebi isso. Mas eu recebi um pouco mais do que isso ao assistir esse longa protagonizado pelo Brad Pitt. Eu recebi algumas pitadas de alguns conceitos, de algumas lições ou de alguns pensamentos que a gente traz para casa depois que assiste ao longa. Primeiro, aquela história clássica do cara que estava fora do jogo, que volta para o jogo depois de 20 ou 30 anos e reescreve o jogo porque ele tem uma segunda chance na vida. Todo mundo merece uma segunda chance, inclusive o Brad Pitt com 60 anos de idade. Segunda coisa, a gente tem aquele clássico duelo entre o velho e o novo. O piloto veterano que passou por uma grande dificuldade no passado e volta para ser o tutor do cara novo, promissor, porém marrento. O personagem do Danson Idris faz muito bem esse papel. Dá até para lembrar um pouco do Lewis Hamilton no começo da carreira. Para quem acompanhou o Hamilton em 2007, 2008, 2009, sabe muito bem do que eu estou falando, quando ele tinha como um dos seus affairs a Paris Hilton e o melhor amigo dele era o Neymar e o Didi, temos registros disso. Então, existe esse duelo do velho com o novo, existe esse contraste entre as gerações e o cara que é o tutor do novo, ele aprendeu com os próprios erros, aprendeu com aquilo que ele poderia ter sido e não foi, e se vale disso, se vale dos erros, se vale das imperfeições, se vale das dificuldades que ele passou para poder beneficiar e promover a equipe e o piloto mais novo. Isso também pode ser considerado um certo clichê dentro das narrativas de duelos de gerações, mas, de novo, quem é que se importa quando você tem carros de Fórmula 1 sendo captados de uma forma onde nunca antes foi feita no cinema, com uma fusão de CGI com o live action que a gente não sabe o que é uma coisa e outra. Esse é um grande mérito do Kosinski na direção desse filme, e é por isso que eu digo que ele eleva o conceito de Top Gun Maverick, e isso porque o resultado de Top Gun Maverick já foi sensacional dos aspectos visuais. Agora a gente tem uma evolução disso, por isso que alguns afirmam até com uma certa dose de razão que esse filme pode sim ser indicado a melhor filme, por mais absurdo que isso possa parecer, porém, Top Gun Maverick foi indicado a essa categoria no Oscar justamente pelo fator inovação. Prestem atenção na trilha sonora do Hans Zimmer, porque ela é fantástica, espetacular, imersiva, coloca você não só na ação, como também na vibe dos personagens principais. E assim, a terceira grande lição que a gente tem nesse filme é que, obviamente, a Fórmula 1, ou como queira, a Liberty Media, colocou muita grana nesse filme para atrair o público norte-americano. Brad Pitt não é protagonista desse filme a troco de nada. O foco da produção é conquistar os Estados Unidos, tal e como a Liberty Media quer que seja, desde que colocou as mãos na categoria e promoveu em massa a categoria em território norte-americano.
É claro que tem produção executiva, inclusive da própria Fórmula 1 colocou dinheiro ali. Stefano Domenicali, para quem não sabe, Stefano Domenicali é o presidente da Fórmula 1 hoje, ele é produtor executivo do filme, assim como o Toto Wolff também. Ou seja, para quem é fã mais verborrágico e não quer de jeito nenhum admitir a possibilidade de ter um filme produzido por Lewis Hamilton, temos também na produção assinando o Toto Wolff e o Domenicali. E acho até que para um filme produzido pelo Hamilton, o Verstappen até que aparece bastante. Ele só não interage com os personagens, mas ele aparece bastante na narrativa das corridas. Apesar de que no ápice da corrida principal ou do evento do filme, que o que cercaneia todo o filme, o Verstappen nem dá as caras. Compensação, a gente sabe muito bem porque que Lewis Hamilton é o produtor executivo do filme, justamente no ponto onde mais interessa, no ponto central de toda a narrativa, não só porque ele aparece como um dos antagonistas, mas também porque o Hamilton dá uma reescrevida na narrativa baseada em fatos reais, onde ele diz: olha, deveria ter acontecido dessa forma um determinado episódio que aconteceu no passado. Eu não vou dar spoiler do filme, fica tranquilo. Se bem que é um filme com roteiro óbvio. É um filme que tem as suas linearidades de narrativa e que a gente sabe muito bem como vai terminar. Tem também os seus absurdos, como pilotos se recuperando rapidamente, procedimentos de corrida que não acontecem, incidentes e procedimentos em função dos incidentes que também estão fora do regulamento, mas vamos ignorar tudo isso porque é uma história de ficção baseada em fatos reais. Até mesmo um dos eventos mais, como que eu vou dizer, mais críticos do filme também foi baseado em um fato real relativamente recente e em tantos outros fatos que aconteceram na Fórmula 1 moderna e ao longo da sua história. Então, a gente está lidando com uma história de ficção. Para quem é mais rígido com as questões de regulamento da Fórmula 1 e de procedimentos em determinadas situações, eu recomendo que você ligue a suspensão de descrença, porque a gente não vai pegar tudo ao pé da letra, tal e como acontece num procedimento de corrida ou no regulamento da categoria. Tenta ver esse filme não como um documentário, apesar dele ter um tom muito documental, até mesmo pelas propostas que o Kosinski coloca para captura de imagens, para construção dos cenários, e tudo é muito bem feito, tudo é muito imersivo, tudo é feito de propósito para te colocar dentro da atmosfera do filme e principalmente dentro da atmosfera da Fórmula 1. Fórmula 1 é um filme, é também um longa pensado naquelas pessoas que vivem, respiram, comem o automobilismo, porque não é possível que você não tenha a capacidade de se colocar num carro de Fórmula 1, de se colocar dentro dos bastidores de uma equipe de Fórmula 1, das tretas, dos conchavos, até mesmo das sabotagens, todas essas peculiaridades que a gente já viu acontecendo na categoria, o filme tem a coragem de contar numa história ficcional e aumentar a imersão de todo mundo em função de tudo o que foi apresentado na história. É um filme de 2 horas e 40 que passa muito rápido, mesmo. Você não olha para o relógio em nenhum momento. Ele tem os seus momentos de alternância entre ação e bastidores, sem cair muito nos piegas, apesar de ter as obviedades, porque, poxa vida, né? O Brad Pitt é o protagonista do filme. É claro que algumas coisas vão acontecer de forma que favoreçam a ele, mas ele é um filme que passa muito rápido. Passa muito rápido porque é um bom filme. Você não fica entediado, você tem a ação, você tem a dinâmica entre os dois protagonistas que é muito bem construída em função de todos os cenários apresentados e em função da própria rivalidade que acontece entre os dois, que é praticamente instantânea e que é crível, levando em consideração a grande diferença de idade que existe entre os dois. É claro que talvez o maior ponto que é ficcional nesse filme é justamente a presença do Sonny Hayes como piloto de Fórmula 1 de 60 anos de idade, mas se ignora isso. Pensa pensa que esse é o tópico do filme que o aproxima, por exemplo, de Rocky Balboa, de Creed, que são filmes que também trabalham a relação entre o velho e o novo.
e que tudo isso faz parte de uma construção narrativa que sim, faz você voltar para casa e pensar por que a gente gosta de automobilismo, por que a gente gosta de Fórmula 1, por que a gente gosta do Brad Pitt atuando. Apesar dele, cara, ele interpreta já o mesmo personagem há uns 4, 5 filmes. Mas tudo bem, eu não me importo, eu não ligo pra isso, porque eu recebi aquilo que o filme prometeu nos trailers, que prometeu durante a produção do longa, desde as primeiras informações que a gente teria um filme sobre Fórmula 1, e parabéns aos envolvidos, porque com certeza esse longa terá algumas indicações ao Oscar. Tá? Alguns afirmam que ele pode ser indicado a melhor filme, tal e como Top Gun Maverick fez num passado não muito distante. Talvez seja um pouco de exagero, talvez não. Por um simples detalhe. O Fórmula 1, o filme, melhora aquilo que Top Gun Maverick entrega nos aspectos técnicos. É um passo adiante, é um degrau acima, porque não dá para dizer o que é real e o que é CGI em algumas cenas de corrida desse filme. Não dá para dizer. A gente sabe que tem alguns elementos que foram colocados digitalmente, mas é difícil detectar quais são. Gente, esse filme é tão bom que tem até o Roscoe, que é o cachorro do Lewis Hamilton, creditado no filme. Até ele tá lá. Até ele tá lá e o Max Verstappen deu aquela regada, não quis gravar a cena com o Brad Pitt. Fresco, chato, menino Verstappen chato, extremamente chato. Se até o Gunther Steiner, Fred Vasseur, Toto Wolff e Stefano Domenicali interagem com o chefe da equipe, que foi 5 vezes campeão pela Ferrari como mecânico, e aí a gente obviamente sabe que a referência são 5 títulos do Michael Schumacher no passado, no começo dos anos 2000, a gente tem essa referência no filme, tal e como tantas outras, tem referência direta ao Ayrton Senna, tem referência a acidentes gravíssimos e históricos que aconteceram na Fórmula 1, tem referência a episódios pitorescos, tem o escândalo de espionagem da McLaren, tem as análises de modificações de carros, de aerodinâmicas, tem fiscal da FIA, tem parque fechado, tem de tudo. Fórmula 1, o filme, preenche todos os requisitos necessários para ser um grande filme sobre Fórmula 1, um grande filme sobre automobilismo. Poucas vezes o cinema vai ter uma experiência tão imersiva quanto essa. É claro que a gente vai levantar dúvidas e vai fazer comparações com, por exemplo, o Rush. Para mim, o Rush é o meu queridinho, é o meu filme preferido de Fórmula 1 de todos os tempos, mas o Fórmula 1, o filme, tem o seu brilho próprio, tem a sua... tem Brad Pitt, né? Tem Brad Pitt. Então, ele tem o seu valor, tem sua personalidade. Recomendo que você vá assistir esse filme no cinema. Recomendo mesmo, porque é uma experiência que poucas vezes você vai ter dentro de um filme ou dentro de uma obra cinematográfica relacionada a automobilismo. Agora a gente quer a continuação de Dias de Trovão, tá, Tom Cruise? Pode trazer para a mesa a continuação de Dias de Trovão. Depois disso aqui, o Tom Cruise ficou na sanha depois que viu o Fórmula 1 o filme, entregou a lata de cerveja de lado e falou: segura aqui minha cerveja que eu já volto. Então, daqui a uns 2, 3 anos, com certeza a gente tem Dias de Trovão 2. Anotem, só esperar.